O nosso estudo de hoje tem como título A Mente de Cristo no Remanescente. E vamos estudar este tema com base na justificação pela fé. Vamos abrir a Palavra de Deus na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Será possível o ser humano ter a mente de Cristo? Estamos a dar-nos conta da profundidade que tem este texto? Sabemos que é difícil, bem difícil termos a mente de Cristo, mas a Palavra de Deus nos diz que é possível. E aqui, neste texto, o apóstolo Paulo se inclui a si mesmo, mas também nós, a Igreja do Senhor. Então, se o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo, podemos fazer a seguinte pergunta: como era a mente de Cristo? A Bíblia diz-nos que na atualidade existem dois tipos de mentes e vamos investigar que tipo de mentes nós temos. Continuemos com a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, mas agora no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Existem então dois tipos de mentes. A primeira que o apóstolo Paulo nos menciona é a mente carnal. E existe também uma outra mente, que é a espiritual. Quando o apóstolo Paulo está a falar na primeira epístola aos Coríntios, ele está a falar no outro tempo, não naquele em que ele estava a falar que começou a escutar o Evangelho. A Bíblia vai dizer-nos que o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele tinha uma mente carnal, que não podia discernir as coisas espirituais. Vamos ao livro de Romanos, no capítulo 7, e vamos ler o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O apóstolo Paulo está aqui a identificar-se como sendo carnal, vendido sob o pecado. Então, qual das duas mentes tinha o apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 14? Ele tinha a mente carnal. E agora vejamos o que faz a mente carnal. Vamos ao versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Vemos então que a mente carnal faz o que não quer e faz o que aborrece. E o que é que aborrecia o apóstolo Paulo? O pecado. A mente carnal está vendida ao pecado. E como está sob a maldição do pecado, não pode guardar a lei espiritual. Vamos aos versículos 16 e 17 para continuarmos a ver o que faz a mente carnal. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O que mora então nesta mente é o pecado. E esta mente é controlada também pelo pecado. E o pecado vem de Satanás. Assim, esta mente carnal é controlada por Satanás e por isso se encontra vendida ao pecado. Vamos a Romanos, capítulo 6 e ao versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou ao pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, nesta altura, o apóstolo Paulo era escravo do pecado, e Satanás é o que está por detrás do pecado, e assim a mente carnal é escrava de Satanás. Podemos então perguntar-nos: quantos de nós temos a mente carnal? Todos já tivemos ou continuaremos a ter esta mente carnal. E se continuarmos a ter esta mente carnal, somos escravos de Satanás. No livro de Isaías existe uma profecia da qual o povo judeu não compreendeu na sua totalidade, que era o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a Isaías
ao capítulo 61 e vamos ler o versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui mostra-nos que Jesus veio para proclamar a liberdade aos cativos. E esta liberdade refere-se aos que estão cativos pelo pecado. Só Jesus, com o Espírito Santo, pode libertar-nos da mente carnal e transformá-la numa mente espiritual. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 8, e a partir do versículo 31 até ao 36, e vejamos o que nos dizia Jesus àqueles que diziam ter Abraão como pai. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O que aconteceu então com estes judeus? Criam em Jesus. Então fazemos uma pergunta. Para a mente carnal é suficiente crer? Ou existe algo mais do que necessitamos fazer? Devemos crer, permanecer e fazer. Mas vejamos o que nos continua a dizer o texto. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quem eram estes judeus que Jesus estava aqui a falar? Não eram verdadeiramente seus discípulos? Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse numa ocasião que ele é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Sentiam-se eles servos ou escravos, meus irmãos? Não. Então existem mentes carnais que não se sentem escravas. E existem mentes carnais que creem no Filho de Deus, mas não permanecem no Filho de Deus. E isto marca toda a diferença. Já vamos novamente retornar a João no capítulo 8. Mas no livro de Marcos, no capítulo 1, encontraremos outro grupo que também crê no Filho de Deus. Mas o crer no Filho de Deus não é suficiente. Vamos ler então Marcos, capítulo 1, e os versículos 21 e 22. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Aqui Jesus está a falar para o povo que diz crer nos mandamentos, que era o povo judeu naquela altura. Cremos nós hoje também em Jesus e nos mandamentos e no sábado? Será que o povo judeu não se parece hoje com o povo adventista do sétimo dia? Será que nós dizemos com a nossa mente carnal que não somos escravos e dizemos que somos filhos de Abraão? Será que também podemos dizer o mesmo que os judeus disseram naquela altura? Tal como nos dizia o pastor Urias Schmidt, estes homens eram adventistas do sétimo dia. Criam nos mandamentos, guardavam o sábado e esperavam a vinda do Messias. E continuemos a ver o texto sobre o que ocorreu naquela altura na sinagoga em Cafarnaum. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Cristo ensinava doutrina, a verdadeira doutrina, e enquanto teve possibilidade, ensinava nas sinagogas. E ensinava e pregava com autoridade. E porquê é que tinha esta autoridade? Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Existia então algo na mente de Cristo que nada tinha a ver com Satanás, nada tinha a ver com a mente carnal. Por isso, quando ele falava e pregava, era com autoridade. E então estava em Cafarnaum falando aos judeus e estava a falar com autoridade. Vamos ao Evangelho de Marcos,
capítulo 1, e vamos ler os versículos 23 até ao 26. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Existia então um espírito imundo aqui. E fazemos também então a seguinte pergunta. Dentro atualmente do professo povo adventista, existem também espíritos imundos? Sim, existem. E onde é que habitam estes espíritos imundos? Na mente. E podem os espíritos imundos crer em Cristo? Criam nos 10 mandamentos? Acreditavam no sábado? Existe então dentro da igreja estes espíritos imundos? Podem eles estar sentados também a escutar um sermão? Será que eles podem dizer também Amém? Vamos ao versículo 24. Dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Sabiam estes espíritos quem é Jesus? Sim, mas permaneciam em Jesus? Não. Aqui está o detalhe. Eles não permaneciam em Jesus. Criam em Jesus. Sabiam quem é Jesus. Sabem que foi Ele que deu os 10 mandamentos. Sabem que o 4º mandamento é o sábado. Vão às sinagogas, escutam a mensagem e até cantam. E até leem a Bíblia. E até mesmo pregam. Isto é terrível, meus irmãos. E vejam o que faz Cristo. Continuemos com o versículo 25. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Foi então Jesus que trouxe liberdade a este cativo de Satanás. E era esta a liberdade que Jesus desejava dar ao povo judeu. Vamos regressar ao Evangelho de João, capítulo 8, e continuemos agora no versículo 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Faço então a seguinte pergunta, meu irmão e minha irmã. Podemos nós ser escravos? Sim, podemos. E de quem? Todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Então podemos ser escravos ou servos do pecado. Mas Cristo não deseja que nós sejamos escravos do pecado, pois Ele veio a este mundo para nos livrar do pecado, para nos dar essa liberdade. E continuemos com o versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos então que quem nos pode libertar da escravidão do pecado é Jesus Cristo. Pode qualquer religião, qualquer instituição ou ministério nos dar a liberdade do pecado? Somente Cristo nos pode libertar do pecado. O centro da justificação pela fé é Jesus Cristo. Ele é o único antídoto contra a escravidão do pecado. Como é que se encontrava o apóstolo Paulo quando escreveu Romanos capítulo 7? Ele era escravo do pecado. Vamos ler Romanos capítulo 7 e a partir do versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quantos de nós queremos fazer o bem? Acreditamos que todos. Mas muitíssimas vezes, o que é que nos acontece connosco? O mesmo que aconteceu com Paulo, quando não era um homem convertido. Ou seja, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quem controla então as nossas ações quando fazemos aquilo que não desejamos? O pecado que habita em nós. E assim somos escravos do pecado. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Este homem é quê? É escravo do pecado. E agora vejam o que este homem, que era o apóstolo Paulo, vai dizer no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aonde é que nós também encontramos esta palavra miserável? Nós alguma vez nos consideramos miseráveis? Ou nos consideramos como os judeus que dizem que temos Abraão como pai? Existe uma igreja que não se considera miserável. Já retornaremos a Romanos 7. Mas vamos agora a Apocalipse, capítulo 3, e os versículos de 14 até 17. E aqui podemos ver que existe uma igreja que não se considerava miserável. Pelo contrário, se considera rica. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. E aonde é que se iniciam as obras, meus irmãos? Na nossa mente. Ou seja, poderia também aqui estar escrito: Eu conheço a tua mente, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sente-se escrava esta igreja? Não. Ela sente-se rica, ou seja, não sente necessidade de nada. E ela não sabe que é escrava, pois ela pensa que é livre. E não sabes que és um desgraçado. E o que é que nos vem a dizer agora a seguir? E miserável, e pobre, e cego, e nu. Esta palavra miserável também lemos em Romanos 7, escrita pelo apóstolo Paulo. Ele também se considerava miserável. Ele se considerava também um laodiceano, porque não estava convertido. Mas esta igreja não se considera miserável. Pelo contrário, se considera rica, que não tem necessidade de abandonar absolutamente nada. E porquê? Porque os laodiceanos não sabem que são miseráveis, não sabem que são pobres, não sabem que são cegos e não sabem que estão nus. Contudo, o homem de Romanos, capítulo 7, de acordo com o apóstolo Paulo, este homem sabe que é um miserável. E o que é que pede o apóstolo Paulo quando reconhece que é um miserável? Romanos 7, 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Este homem suplica por liberdade. Liberdade do corpo desta morte, ou seja, liberdade do pecado. Esta mente, dentro de toda a capacidade carnal, humana, tem a opção de clamar por ajuda. Tem a possibilidade de pedir liberdade. Tem a opção de deixar de ser carnal para se tornar espiritual. Porque na mensagem aos laodiceanos, o anjo disse: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O facto deste anjo estar a dar um conselho é porque os laodiceanos têm a oportunidade de decidirem o que pretendem ser. Têm a liberdade de continuarem a ser escravos ou têm a liberdade de serem livres em Cristo Jesus. Por outras palavras, temos a possibilidade de continuarmos a viver segundo a carne ou temos a possibilidade e a liberdade de mudarmos a nossa maneira de viver. Somos nós que decidimos e alguns de nós vamos escolher a vida e outros a morte. Continuemos a ver o que nos diz o livro de Romanos no capítulo 7
e o versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Vemos aqui que existem dois pensamentos na mente de Paulo. E diz que servia à lei de Deus. E também nos diz noutras escrituras que ele era fariseu de fariseus e estudava aos pés de Gamaliel. E dizia que tinha guardado toda a lei desde criança. Mas, contudo, dentro da sua mente havia uma luta. E nessa luta encontrava-se a mente carnal. Vejamos agora o que nos diz Romanos, capítulo 8 e o versículo 5. E vejamos o que ocorre com esta mente carnal. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A mente carnal inclina-se para as coisas da carne. E quais são as obras da carne, meus irmãos? Vamos lê-las no livro de Gálatas, no capítulo 5, e a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estas são as obras da carne. E onde é que foram concebidas estas obras da carne? Vamos ler em Tiago, capítulo 6 e no versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Estas obras são concebidas na mente carnal. Por isso, em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 5, o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Agora, faço-te uma pergunta. Esta mente carnal pode estar dentro da professa igreja? Pode guardar o sábado? Pode ter o seu nome nos registros da igreja? Sim, pode. Mas pode ter o seu nome escrito no livro da vida? Até que pode. Mas o seu nome vai ser apagado do livro da vida. A mente carnal pode até ir à igreja, mas em que é que pensa? Nos pensamentos carnais. E agora vejamos o contraste no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Mas vejam que a mente carnal é inclinada para as coisas da carne. Existe um tremendo contraste entre ambas. A mente carnal leva-nos à morte, mas a mente espiritual dá-nos vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A mente carnal, biblicamente, não pode estar sujeita à lei de Deus em Cristo Jesus. Esta mente carnal não consegue viver de acordo com os 10 mandamentos. E iremos ver porquê. Somente a mente espiritual pode viver de acordo com a lei de Deus. É que este mesmo versículo 7 vemos uma palavra-chave que é inimizade contra Deus.
E no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, Deus dá-nos aqui uma relação sobre esta inimizade. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a dizer-nos que haverá uma inimizade entre a mente carnal e a mente espiritual. Existe inimizade e não podem viver juntas. Por isso estão guerreando entre elas, para verem quem tem o controle da nossa vontade. E uma vai ganhar. Quando decidimos pela mente espiritual, é Cristo que venceu. Mas quando decidimos pela mente carnal, é porque Satanás venceu. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os com uma mente espiritual. Mas Satanás conseguiu implantar a sua mente neste casal, por escolha deles mesmos. Foram eles que decidiram entregar a sua mente, que era espiritual, para uma carnal. E assim Satanás tomou o controle da sua mente. E isto causou uma enorme consequência na raça humana. Deus não desejou que isto acontecesse a este casal no Éden. Então Deus idealizou um plano para resgatar a mente carnal dos seres humanos para a original, a espiritual. E teve que colocar inimizade entre estas duas mentes, a mente carnal e a espiritual. E Adão teve que escolher ou a mente de Cristo ou a mente de Satanás. A mente carnal leva-nos à morte e a mente espiritual leva-nos à paz e à vida eterna. Cristo pôde voltar a colocar a sua mente na mente de Adão. Ele recuperou a mente de Adão, mas não conseguiu colocar a sua mente na mente de Caim, porque Caim matou o seu irmão. Vejamos o que nos diz Romanos, capítulo 8 e o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aqueles que se dizem cristãos, mas continuam com a mente carnal, podem eles guardar a lei de Deus e podem agradar a Deus? Logicamente que não. Agora, fazemos-te uma pergunta, mas esta pergunta tenho que também fazê-la a mim próprio. A minha mente, neste momento, agrada a Deus? Existem aqueles que se dizem adventistas do sétimo dia, que agradam a Deus. Mas existem outros que não agradam a Deus. E esta pergunta é individual. De que lado estamos, meus irmãos? Estamos a viver com uma mente espiritual que agrada ao Senhor? Ou estamos a viver com uma mente carnal que está escrava de Satanás? Romanos, capítulo 8 e versículo 1 diz-nos: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esta mente carnal converteu-se numa mente espiritual. Agora deixa de pensar nas coisas da carne e começa a pensar nas coisas do Espírito e anda em Cristo Jesus. Vamos ao versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que ocorreu com Paulo foi ter morrido para o pecado. E a mente de Paulo passou a ser controlada por Cristo. Esta mente laodiceana, que se considerava miserável, homem que eu sou, passou a ser regida por Cristo. Então podemos ter a certeza que uma mente carnal pode ser convertida numa mente espiritual. E isto só é possível através do poder de Cristo. Por isso, para o apóstolo Paulo, o centro do Evangelho era Cristo. E era Ele, Jesus, que o podia libertar. Também para nós, o único que nos pode libertar é Jesus. Sabemos que com Cristo podemos vencer o pecado, tal como Paulo também o venceu. E é na mente que podemos vencer o pecado. Então, na mente de Paulo já não habitava o pecado. Para uma mente carnal, é impossível acreditar nesta mudança. É impossível para uma mente humana se tornar na mente de Cristo. Mas temos o exemplo de Paulo,
que ele, com a sua mente carnal inicial, essa mente se converteu numa mente espiritual. E por isso, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 16, nos diz que nós temos a mente de Cristo. Que tremenda declaração de Paulo. Vamos agora ao livro de Colossenses, capítulo 1 e ao versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Para termos a mente de Cristo, devemos ter Cristo em nós, a esperança da glória. Era Cristo que vivia em Paulo, e ele já não podia ter uma mente carnal, mas sim uma mente espiritual, porque Cristo vivia nele. Em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, vejamos o que nos continua a dizer Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo adquiriu o seu poder pelo Evangelho de Cristo, pela Palavra de Deus, e assim Cristo vivia em Paulo. Vamos ler uma passagem que vem no livro Caminho a Cristo, na página 74. E isto é para os que têm a mente de Cristo. A luz, o amor e poder de Cristo que neles habitava se refletiam em sua vida, de maneira que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Esta passagem está a falar-nos dos apóstolos. Quando os homens observavam os apóstolos, o que é que eles observavam neles? E a quem é que também observavam os apóstolos? A Cristo. E se os apóstolos observavam a Cristo, também tinham a mente de Cristo. Vamos a outra passagem de Espírito de Profecia que se encontra agora em Testemunhos para a Igreja, volume 5 e na página 159. Com a mensagem nascida no amor de Cristo e tendo o valor das pessoas constantemente diante de nós, ouviremos até dos mundanos a afirmação: eles são como Jesus. Imagina, meus irmãos, e termos este privilégio de ter a mente de Jesus, ou seja, de alguém dizer que nós somos como Jesus. Não é isto um milagre? Nós falamos dos milagres, do coxo se levantar, dos cegos começarem a ver, da cura dos leprosos. Mas o maior milagre que Cristo faz é a transformação de uma pessoa ao seu caráter, ao caráter de Cristo. Este é o maior milagre do Evangelho, de deixarmos de ser carnais para passarmos a ser espirituais. Temos aqui nesta passagem do livro Caminho a Cristo 3 itens dos apóstolos de Cristo: a luz, o amor e o poder de Cristo. Já nesta segunda passagem de Testemunhos para a Igreja, no volume 5, aqui deveremos incluir-nos a nós, que deveremos ser como Jesus. E porquê é que nós devemos ser incluídos aqui também? Porque Cristo também não se esqueceu de nós. Vejamos o que é que nos diz o apóstolo João no seu Evangelho, no capítulo 17 e no versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E aqui nos encontramos nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Por quem rogou também o Senhor Jesus? Por nós que haveríamos de crer na sua palavra. Por isso, nós também estamos aqui incluídos. Voltemos novamente a Testemunhos para a Igreja, no volume 5. Com a mensagem nascida no amor de Cristo e tendo o valor das pessoas constantemente diante de nós,
ouviremos até dos mundanos a afirmação. E qual é esta afirmação dos mundanos, meus irmãos? Eles são como Jesus. Imaginem se eles dizem que somos como Jesus. E como era Jesus, meus irmãos? Paciente, amoroso, manso, perfeito, justo, humilde, misericordioso, etc, etc. Todas estas e muitas outras qualidades de Cristo, imaginem sermos também assim como Jesus e dizerem de nós que somos como Ele. Será que é isto que já dirão de nós? Podemos ter esse caráter de Jesus. Essa é a promessa. Mas será que estamos cumprindo esta promessa ou estamos a caminho de a cumprir? Vamos a João capítulo 5 e ao versículo 19 para vermos qual é a mente de Cristo. E esta vai ser a mente do seu remanescente. E esta é a mente que o dragão, a antiga serpente, Satanás, não deseja que tu e eu a tenhamos. E é esta a mente que Satanás vai fazer guerra. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não fizer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus, nesta terra, não fazia coisa alguma se não viesse do Pai. Então, a mente de Cristo nesta terra estava em sujeição total à mente do seu Pai. Recordemos que em determinada ocasião Jesus disse que ele e o Pai eram um, em mente, em caráter e em propósito. Recordemos também de uma oração de Cristo que fez diante dos seus discípulos, quando ele disse: Pai, assim como tu e eu somos um, em pensamento, em mente, em caráter e em propósito, eu quero que estes que tu me destes sejam também um, como tu e eu somos um. Jesus estava a pedir ao seu Pai que nós tenhamos a mente de Cristo. E ao ter a mente de Cristo, também temos a mente do Pai. Continuemos a ver o que nos diz a Bíblia em João, capítulo 4 e o versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ao termos a mente de Cristo e ao termos Cristo em nós, os mandamentos de Deus não se tornam pesados para nós. Eram os mandamentos de Deus pesados para Cristo? Era para ele um peso a obedecer a Deus? Como era para Cristo fazer a vontade de Deus? Permitamos que a Bíblia nos responda. Salmos 40 e o versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Cristo fazia a vontade do seu Pai, com deleite, com agrado. E quando se faz a vontade de Deus com agrado, a obediência é feita com deleite. E tal como nos dizem aqui no final deste versículo, a tua lei está dentro do meu coração. Por isso, quando Cristo habita no coração do homem, obedecer aos mandamentos de Deus é um deleite, um agrado. São obedecidos com gratidão e amor. Só assim se pode guardar a lei de Deus. Vejamos o que nos diz agora João, capítulo 6 e o versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta vontade Cristo fazia com agrado, com deleite, com amor. Vamos agora ao capítulo 17 do mesmo Evangelho de João e vamos ver o que nos dizem os versículos 9 e 10. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Como é que Cristo então é glorificado em nós, meus irmãos? Quando fazemos a sua vontade, quando temos o seu caráter.
Vamos agora ver os versículos 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Avancemos agora para o versículo 22 e 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O que deseja Cristo que nós tenhamos? Uma só mente. A mente de Deus, a mente de Cristo. É isto possível, meus irmãos? Sim, é possível. E quem é o único que pode conseguir isto por nós? Cristo Jesus. Ele é o único que nos pode dar essa mente de Deus. Vejamos o que nos diz o livro Caminho a Cristo na página 75. Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, deseja ser para seus filhos hoje, pois, naquela última oração, rodeado do pequeno grupo de discípulos, disse: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João 17, 20. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com Ele. E em que, meus amados? Em mente, caráter e propósito. Assemelharmos-nos com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que união é esta? Disse o Salvador de si mesmo. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. João 5,19. O Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14,10. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Nesta ilustração que temos vindo a apresentar das duas mentes, a carnal e a espiritual, fazemos-te uma pergunta: a quem vais entregar a tua mente? Existem duas forças opostas que a desejam. Uma é de Satanás e a outra é de Cristo. Existem dois poderes a lutar pela tua mente. Por isso, estamos no grande conflito entre o bem e o mal. E a quem é que tu vais entregar a tua mente? Se damos a nossa mente a Satanás, podemos continuar a ser laodiceanos e podemos continuar a ser considerados membros da Igreja de Laodiceia. A nível profético, esta igreja tem o nome de Laodiceia, mas nesta terra tem também o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja já perdeu o discernimento espiritual. Então, podemos continuarmos a chamar-nos de Adventistas do Sétimo Dia e não termos a mente de Cristo? Sim, podemos. Podemos ter o nosso nome nos registros da Igreja Corporativa e não termos a mente de Cristo? Sim. Podemos crer nos mandamentos de Deus e não termos a mente de Cristo? Sim, também. Posso entrar todos os sábados dentro das portas do templo e não ter a mente de Cristo? Sim. Posso dizimar e não ter a mente de Cristo? Sim. Tudo isto se pode ter, mas esta mente carnal, aonde é que nos vai levar? Vai levar-nos à morte. O que tem a mente de Cristo não vai ser considerado laodiceano, pois saiu da condição de laodiceano. E quando é que isto ocorre? Quando temos a mente de Cristo. Mas na profecia também vai chegar um tempo em que se vai pedir para sair desta condição? Vejamos o que nos diz o livro O Grande Conflito, na página 623. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. É isto o que Deus deseja, mas Satanás não deseja que este tempo ocorra.
Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. E agora tínhamos bem atenção a esta última frase. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Quando é que isto vai ser conseguido, meus irmãos? Agora, antes que comece o tempo de angústia. Volto a fazer a pergunta: a quem vamos nós entregar a nossa mente? A Cristo ou a Satanás? O pastor Alonso Travier Jones, nos seus sermões de 1893, também faz esta pergunta: a quem vamos entregar a nossa mente? E ele diz que podemos dizer que é a Cristo e até nos podemos colocar em bicos dos pés, mas isto não é o que Cristo deseja. Ele deseja a tua vontade. Ele não quer que tu digas apenas que lhes vais entregar a tua mente. Ele quer atos. Ele deseja ação e não palavras apenas. Quantos de nós desejamos entregar a vontade a Deus? Se nós dizemos que sim, por que é que alguns de nós ainda não nos batizamos ou rebatizamos? Se tu dizes que sim, por que é que ainda vives em fornicação? Se tu dizes que sim, por que é que ainda comes em excesso e comes fora das refeições? E os casos poderiam continuar por aqui. E então, que mente temos? A mente carnal. Por isso, meus irmãos, se ainda temos a mente carnal, temos que morrer. Morrer para o eu. Quando nós morremos para o eu e entregamos a nossa vontade com a do nosso Salvador, através do novo nascimento, é somente assim que Cristo pode fazer em nós tudo e transformar a nossa mente carnal em mente espiritual. Aonde é que se originou a mente carnal, meus amados? Na mente de Satanás. No que é que pensava Satanás quando ele formou essa mente? No seu ego, no seu egoísmo, no seu orgulho. E nessa mente se formou uma mente carnal. Quando ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo e eu me assentarei no seu trono. Cristo morreu nessa mente e surgiu o ego nessa mente. O eu tomou o controle dessa mente e agora era o eu que controlava essa mente. Para que Cristo tome o controle dessa mente, quem é que tem que morrer? O eu. Então Cristo tomará o seu lugar. Terminaremos o nosso estudo com uma última passagem do livro O Grande Conflito, na página 623. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua alma. Quando é que nós temos que afastar totalmente o pecado das nossas vidas, meus irmãos? Nesta vida, durante o tempo de graça que está prestes a terminar. Se não cooperarmos com os meios que o céu emprega na obra de restaurar o nosso caráter ao modelo divino, ou seja, termos a mente de Cristo, a vida eterna será uma miragem para nós.
Temos que parar agora, meus irmãos, de alimentarmos ainda a nossa mente carnal. Quando Cristo vê que um pecado nos está a afastar da sua presença e nos está levando para a morte espiritual, que conduz à morte eterna, quando ele observa como esse pecado está a consumir-nos, a matar-nos, e que continuamos a querer lutar para mantermos essa vida de pecado, Cristo observa que estamos a sofrer e ele diz-nos: não lutes mais por essa mente carnal. Deixa-te morrer. Morre para o eu. Entrega-me a tua vontade. Cristo deseja ter o controle da tua vontade, mas alguns preferem as trevas do que a luz. E por vezes nós acusamos o povo judeu de ter escolhido as trevas do que a luz. Mas sabem, meus irmãos, que muitos de nós estamos em igual situação? Que a maioria de nós prefere as trevas do que a luz. Também não acreditamos nesse Messias. Não acreditamos nesse Cristo que tem poder para libertar-nos do pecado. E nós dizemos: não somos escravos de nada, contudo, somos escravos. E o que é escravo de algo, servo torna-se, e possui um dono, que é Cristo ou Satanás. A decisão é de cada um de nós, meus irmãos. Por isso é dito que haverá um remanescente que, antes que chegue o tempo de angústia, irá dizer, tal como já tínhamos lido no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5 e na página 159, o seguinte: eles são como Jesus. Que Deus nos ajude a entregarmos totalmente a nossa vontade a Cristo, que deixemos os nossos próprios desejos e que nos revistamos da justiça de Cristo e que, sobretudo, possamos ser um, tal como Ele é um com o Pai.